O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós percebemos na liturgia de hoje uma atitude de má disposição em relação a Deus, em relação a Cristo. Na primeira leitura, nós acabamos de ouvir um trecho do capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, quando Estevão está preso. Ele tem um embate com os fariseus. Ele apresenta argumentos irrefutáveis, argumentos que deveriam ser levados em consideração e para os quais os israelitas deveriam se submeter, porque diante da verdade a atitude é a nossa submissão. Isto é, quando nós nos submetemos à verdade, nós nos elevamos, porque de alguma maneira, nós nos equiparamos à sua dignidade, à dignidade da verdade. Mas os fariseus não estavam dispostos a aceitar a verdade. Eles tinham já um pressuposto no seu coração, e que eles iriam encontrar agora algum motivo que justificasse aquele pressuposto que eles traziam. Isto é, eles não queriam se submeter à realidade, à verdade, mas eles queriam que a realidade, que a verdade se submetesse às suas paixões. Cuidado, meus irmãos, que às vezes esta não é uma atitude não muito distante de nós. Isto é, nós queremos que as coisas se submetam aos nossos gostos, que até os mandamentos de Deus e a sua palavra se adequem à nossa vontade marcada pelo pecado original, doente, quando na verdade nós é que deveríamos, descobrindo a vontade de Deus, nos submeter a ela. Pois bem, então, os fariseus, eles não estão dispostos, e Estevão iluminado pelo Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, Estevão diz: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido. Imagine, tudo isso numa frase só para os mesmos interlocutores. Homens de cabeça dura, isto é, que não se deixam vencer pela verdade, insensíveis, que por culpa própria, por causa dos seus pecados, se tornaram insensíveis à ação
da palavra e incircuncisos de coração e de ouvido. Então está claro aqui que eles não são dóceis a Deus, não estão abertos à ação de Deus, tornaram-se cegos culposamente, cegos e surdos culposamente, de modo que, meus irmãos, às vezes nós precisamos pedir a Deus, perguntar a Deus, se a nossa dificuldade de compreender a palavra de Deus, de acolher a palavra de Deus, se é devido à dificuldade da palavra mesma em si, ou devido ao nosso culposo estado em que nos encontramos de pecado, e aí tornamos-nos incapazes de compreender as coisas do Espírito. Pois bem, continua Estevão, vós sempre resististes ao Espírito Santo. Então percebe que é um conjunto de afirmações que mostra o fechamento dos chefes do povo a Deus, a palavra, a verdade, ao Evangelho. Foi por isso que eles mataram Jesus, que eles estavam fechados a Deus. E é por isso que eles vão apedrejar Estevão, porque eles estão fechados a Deus. E é por isso muitas vezes que as pessoas não compreendem o Evangelho, não porque o Evangelho seja de difícil compreensão. É por isso que muitas vezes o mundo, e cuidado, infelizmente há muito mundo em nós, mas é por isso que o mundo não compreende o Evangelho, não compreende Cristo e os seus mandamentos, não compreende a igreja de Cristo e querem adequá-los à sua mentalidade tacanha, estreita, mesquinha. Por quê? Porque resistem ao Espírito. E aí dizem que os mandamentos de Deus são muito duros, que a vontade de Deus é muito exigente, que a igreja é retrógrada, que a igreja é antiquada, que a igreja tem que se adaptar ao mundo atual, e por se adaptar ao mundo atual, compreendamos, aceitar aquilo que o mundo apresenta como virtude, quando na verdade é pecado. Por quê? Porque é um mundo que resiste a Deus, ao Espírito de Deus, que se tornou fechado a Deus por culpa própria. Então aquilo que acontecia antes, acontece também hoje, e livre-nos Deus, que aconteça conosco também. Pois bem, então Estevão diz isso, e qual é a atitude diante desta acusação, desta palavra dura? Deveria ser a atitude de uma pessoa virtuosa. Quando uma pessoa virtuosa é corrigida, ela procura saber se aquela correção, se aquela crítica tem um fundamento. Quando uma pessoa má é corrigida, ela mata aquele que a corrige. Ela mata o mensageiro. Ela nem quer levar em consideração a mensagem. Ela já mata o mensageiro porque ela não quer saber, ela não quer ser corrigida, ela não quer mudar de atitude. E foi isso que aconteceu com Estevão. Por quê? Porque os judeus, os chefes do povo, não estavam dispostos a serem corrigidos. Quando eles ouvem aquela palavra, diz aqui, ao ouvir estas palavras, versículo 54, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54, ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos, rangeram os dentes, e rangeram os dentes contra Estevão, e dando grandes gritos, tapando os ouvidos, avançaram todos contra Estevão. Imagina que é toda uma atitude de fechamento, né? Deram gritos, porque eu não quero nem ouvir. Taparam os ouvidos, porque nós não queremos nem ouvir. E rangendo os dentes de raiva, foram ao encontro dele para matá-lo.
para apedrejá-lo. E diz aqui, meus irmãos, que Saulo, São Paulo, antes da conversão, via tudo isso, e os mantos dos apedrejadores foram todos deixados aos pés dele. Então ele foi complacente com tudo isso. Nós depois iremos refletir, meditar um pouco sobre a misericórdia de Deus, que não abandona ninguém. Quem se perde, perder-se-á sempre por culpa própria. Deus, a misericórdia de Deus não abandona ninguém. Não abandonou os fariseus, que se perderam, perderam-se por culpa própria. E não abandonou São Paulo, em quem a misericórdia de Deus foi vitoriosa. Mas voltemos aqui. Então eles vão e apedrejam Saulo, porque eles não aceitam a verdade e não querem a ela se submeter. Uma atitude de fechamento. São incircuncisos, como disse Estevão, incircuncisos de coração e de ouvido. No evangelho de hoje, nós vemos uma situação talvez menos clamorosa, mas no mesmo patamar. Uma situação de fechamento, de cegueira espiritual, de cegueira culposa. Assim como os chefes do povo na primeira leitura, por culpa própria, não compreenderam, não acolheram, não apreenderam a veracidade dos argumentos de Estevão, o povo, por culpa própria, não reconheceu os sinais de Deus. Vocês estão já acompanhando, desde a semana passada, o capítulo 6 de São João. Ontem nós ouvíamos no Evangelho que Jesus realizou a multiplicação dos pães. O povo foi à procura de Jesus por causa do pão e não por causa do sinal. Isto é, Jesus realizou um sinal, Jesus realizou um milagre para mostrar que Ele é a verdade, que Ele é verdadeiro, que a sua palavra é digna de fé, que Ele deve ser acolhido. Mas eles não compreenderam isso. Eles viram apenas a aparência. Jesus multiplicou o pão e é muito bom. Jesus nos deu de comer e é muito bom. Jesus nos deu sensações agradáveis, e a barriga cheia é uma sensação agradável, não muito cheia, né? Mas a barriga cheia é uma sensação agradável, e eles foram à procura de Jesus. E Jesus diz: esforçai-vos, não pelo alimento que passa, mas por aquele que dura para a vida eterna. João, capítulo 6, versículo 27. Esforçai-vos pelas coisas do alto, esforçai-vos pelas coisas do céu, esforçai-vos pelas coisas que nos levam à eternidade, que nos levam à glória, e não as coisas passageiras aqui da terra. Mas muitas vezes os nossos critérios são subvertidos. Nós nos esforçamos por aquilo que passa e desprezamos aquelas realidades que não passam, que verdadeiramente importam. Pois bem, então esta era a atitude do povo. Jesus então no finalzinho vai dizer o quê? Jesus disse: a obra de Deus é esta, que acrediteis naquele que Ele enviou. Foi assim que terminou o evangelho de ontem. Então Jesus realizou o milagre, e Jesus disse: olha, eu realizei esse milagre para que vocês creiam naquele que Deus enviou, para que vocês creiam em mim. E aí eles dizem: que sinal realizas para que nós creiamos? Como, pelo amor de Deus, ele acabou de realizar um sinal. Como assim? Que sinal realizas para que creiamos que Deus te enviou? Ele acabou, repito, ele acabou de realizar um sinal. Mas, meus irmãos, como bem disse Santo Inácio de Loyola, para quem crê, nenhuma prova é necessária, nenhuma explicação é necessária. Para quem não crê, nenhuma prova, nenhuma explicação é suficiente.
eles não querem crer, porque eles são movidos pelas suas paixões, eles são culposamente cegos. Então, não obstante Jesus tenha dado um sinal, e depois tenha pedido a fé, eles dizem: que sinal realizas? Eles querem um outro sinal, e um outro sinal. Por quê? Porque existe esta inclinação em nós, infelizmente, de que nós sempre queiramos uma nova prova da bondade de Deus, da presença de Deus na nossa vida. Quantas vezes Deus já nos deu tantos sinais de que Ele está conosco, mas nós ficamos pedindo provas do seu amor, da sua presença, da sua providência na nossa vida. Olhemos a cruz, meus irmãos. Quando nós contemplamos a cruz, o amor de Deus, Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho. Quando nós olhamos para a cruz, toda dúvida do amor de Deus, da providência de Deus, do cuidado de Deus, deveria cair por terra. Por quê? Porque diante do amor de Deus manifestado na cruz, nenhuma dúvida deveria ainda subsistir. Pois bem, mas eles querem um outro sinal, e eles vão e dizem: olha, que sinal nos dás? Afinal de contas, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: pão do céu deu-lhes de comer. Isto é, nossos pais receberam um sinal no deserto, que foi o maná, que é o pão do céu. Então dá-nos um sinal. E Jesus vai dizer: olha, aquele pão que Deus deu no deserto não era pão do céu. Porque é verdade, a palavra de Deus vai usar poeticamente a expressão de chamar o maná de pão do céu. Mas pão do céu porque veio do alto, mas era um pão material. O verdadeiro pão do céu é Jesus. E ele vai dizer: eu sou o verdadeiro pão do céu, o pão da vida. Mas existe uma tentação em nós de idealizar o passado em detrimento do presente, em olhar para trás e dizer: antigamente era muito bom. De olhar para trás e ver o passado de uma maneira idílica, mas desprezando a ação de Deus no presente. Porque, meus irmãos, eles, os chefes do povo e o povo todo, chamou o maná de alimento miserável, sem gosto, insípido. E agora é o pão do céu. Deus nos deu o pão do céu. Mas quando Deus dá de fato o pão do céu, não reconhecem. Meus irmãos, é fácil olhar para o povo, para os chefes do povo, para os israelitas de então e criticá-los. Mas não poucas vezes isso acontece conosco. Isto é, Deus nos concede graças e nós não a reconhecemos. Lembra? Não lembra não, porque não foi aqui que eu falei. Foi domingo em uma comunidade. A frase de um padre do deserto que diz assim: os idiotas suplicam a misericórdia de Deus e não a reconhecem quando ela se faz presente. Então você pede a Deus graças e Deus concede, mas quando Deus concede você não a reconhece e fica dizendo: antigamente era melhor. O povo era escravo lá no Egito, Deus liberta, eles agora são livres. No Egito nós tínhamos panelas de cebola, as cebolas do Egito, como eram gostosas, eu era tão feliz antigamente. Mas percebe que aqui não é uma atitude de pura gratidão, não, é uma atitude de falta de fé, de não reconhecer o cuidado de Deus, as graças que Deus nos concede no tempo chamado hoje. Então, não poucas vezes nós ficamos olhando para o passado para ofender a Deus, para dizer: antigamente as coisas eram muito melhores. Parece até que antigamente
Deus cuidava mais de mim. Hoje parece que Deus se esqueceu. Então o povo vai e diz: olha, antigamente nós tínhamos o maná, nós tínhamos o pão do céu. E Jesus vai dizer então: o pão do céu, Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Então eles não tinham ainda compreendido que Jesus estava falando de si, que ele era o pão do céu, que ele era o pão de Deus, que ele era o pão da vida, que as suas palavras, que o seu exemplo, e que ele mesmo que se daria como alimento, que ele é o pão do céu, o pão de Deus, o pão do alto. Então Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Meus irmãos, diante desta palavra, nós somos chamados hoje a pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos. Isto é, pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos para que a gratidão brote do nosso coração, que nós vejamos quantas graças nos são oferecidas, que nós, ao contemplar o crucifixo, que nós louvemos o amor de Deus com o qual podemos contar, que nós, ouvindo a sua palavra, nós agradeçamos a Deus por nós conhecermos como nós podemos agradá-lo, que nós, participando da Santa Missa, nós vejamos como somos favorecidos. O problema é que nós, porque não temos fé, não vemos as graças que nos são concedidas. Às vezes participamos da missa, participamos até diariamente, mas por puro costume, sem perceber a graça que nos é concedida em cada comunhão. Uma comunhão seria suficiente para nos santificar por toda a vida, para que nós nos mantivéssemos em santidade e em fidelidade. Que graça poder ouvir a palavra de Deus, que graça poder pertencer da única e verdadeira igreja de Cristo, a igreja católica. Que graça de sermos chamados para a salvação, isto é, depois que nós peregrinarmos aqui na terra, depois desse nosso rápido peregrinar aqui na terra, porque o que são 100 anos em comparação à eternidade? E talvez ninguém aqui chegue a 100 anos. Quer dizer, mesmo que vivêssemos 100 anos, a vida aqui na terra seria muito curta. Mas que maravilha, depois da nossa peregrinação aqui na terra, Deus nos concederá, se nós nos mantivermos fiéis a Ele, se nós proclamarmos a nossa fé nele, Ele nos concederá a felicidade perfeita, sem fim, eterna. Imagine, meus santos, nós convivendo no céu por toda a eternidade, sem limitação, sem os nossos pecados, sem os nossos defeitos, onde Cristo será tudo em todos. Que alegria! Mas nós ouvimos isso e o nosso coração nem sequer se movimenta, quando deveria se estremecer de gratidão. Na oração coleta da missa de hoje, estamos celebrando a missa em honra da Divina Misericórdia. Nós rezamos aqui: ó Deus de imensa misericórdia, cuja bondade é um tesouro infinito, aumentai benévolo a fé do povo a vós consagrado. Então a igreja pede isso a nós, e nós precisamos pedir a Deus que aumente a nossa fé, porque quando nós tivermos uma maior fé, nós seremos mais felizes, mesmo em meio às dificuldades.
Quando tivermos mais fé, mesmo com lágrimas nos olhos, seremos felizes. Por quê? Porque nós veremos o que verdadeiramente importa. Porque nós veremos que estamos caminhando para receber eternamente, perfeitamente, aquele que não perece. Aumentai, benévolo, a fé do povo a vós consagrado. Para quê? Para que todos compreendamos melhor o amor que nos criou. Isto é, dar graça. Meu Deus, o Senhor me chamou à existência. Tantos poderiam ter nascido naquele dia que meu pai e minha mãe se uniram. Tantos daquele ato de amor, daquele ato de entrega, tantos poderiam ter nascido. O Senhor me quis, o Senhor me chamou à existência, e nós deveríamos louvar a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia. Num ato de fé, Deus quis que eu existisse para me levar para o céu, para a felicidade perfeita. Aí você fica olhando aquilo que falta. Você fica olhando que você talvez não seja tão bonito quanto gostaria, tão inteligente quanto gostaria, que não tenha a vida tão farta quanto gostaria, mas se esquece de louvar a Deus por ter sido chamado à vida e predestinado ao céu. Entendamos aqui, predestinados. Nós temos a nossa liberdade, mas Deus nos chamou e nos pensou para o céu. Quer dizer, não fique pensando no que falta. Não fique com a sua incapacidade de ser grato a Deus por aquilo que tem, sempre desejando o que você não tem ou o que você pensa não ter. E às vezes, desejando o que você não tem e que é infinitamente inferior ao que você tem. Porque os fariseus tinham o pão de Deus e estavam desejando o maná. Ô povo de inteligência cotó, eles tinham o pão da vida, eles tinham o pão de Deus, eles tinham o verdadeiro pão do céu, eles tinham o maior sinal de Deus, e eles queriam como sinal o maná, aquele alimento a quem eles chamaram de miserável e sem gosto. Assim somos nós, recebemos de Deus tantas graças e ficamos desejando graças que pensamos não ter e que são infinitamente inferiores daquelas que recebemos. Pois bem, aumentai benévolo a fé do povo a vós consagrado, para que todos compreendam melhor o amor que os criou, o sangue que os redimiu. Isto é, Deus não só nos chamou à existência, mas Deus nos fez por meio do sangue do seu Filho, nos fez seus filhos, filhos de Deus, herdeiro do céu, templo do Espírito Santo, membros da igreja, livres do pecado original, que nos alimenta com a sua palavra, que nos alimenta com seu corpo, sangue, alma e divindade, que nos guarda com seu amor benevolente, providente, que cuida de nós inclusive por meio dos nossos anjos da guarda e da intercessão dos santos, nossos amigos, seus amigos. Quer dizer, nós precisamos ter fé para que a gratidão brote, para que a alegria venha. Senão, porque você fica sempre olhando o que você não tem. Isto é, você está passando por uma dificuldade, por uma provação, e aí você fica mergulhado de tal maneira na sua dificuldade, na sua provação, na sua doença, e deixa de enxergar, porque você se cegou culposamente as graças que Deus já concedeu e que tem concedido. Então aumentai, Senhor, a minha fé, para que eu veja, para que eu creia no amor que me criou, no sangue que me redimiu e no Espírito que me regenera, que me sustenta, que mora em mim, que não me abandona, que reza por mim e em mim. Porque já que eu não sei rezar o que convém, nem como convém. Percebe então, meus irmãos, quando nós temos fé, a gratidão brota do nosso coração, a alegria se torna espontânea e nós readquirimos a visão espiritual para que vejamos o quanto Deus nos concedeu,
o quanto Deus tem nos concedido e nem sequer imaginamos o quanto Deus ainda quer nos oferecer com a salvação eterna. Que nós peçamos a Deus que nos aumente a fé para que nós possamos cada vez mais mergulhar no seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.